Vamos começar falando um pouco de algumas coisas gerais em relação ao processo seletivo, né, que o processo ocorre agora no segundo semestre de 2014 para ingresso em 2015. Né? Primeiro vamos falar um pouco sobre o programa de pós-graduação em geral e algumas informações sobre o processo seletivo. Já antecipadamente eu já passo a informação de que precisa olhar os detalhes das informações na página que fala sobre o processo seletivo do nosso site, do ppgep.poli.usp.br. Se eventualmente eu falar alguma coisa aqui que estiver em conflito com o que está no site, vale o que está no site. Tá? Então, sou eu que estou me equivocando. Então, vamos lá. O processo seletivo, a inscrição já está aberta, né? Desde o dia 4, vai até o dia 5. A inscrição é feita através do site da FUVEST, porque a primeira fase é feita pela FUVEST. E lá se encontram todas as informações. Se existem dentro das informações do edital do processo seletivo as condições para a dispensa da prova em inglês, com a ressalva que você tem que fornecer essa informação até o dia 22 de agosto próximo. A prova começa com essa prova pela FUVEST, a prova será no dia 20 de setembro, que é um sábado. A FUVEST ainda vai divulgar, através do seu site, o local. E os resultados vão ser divulgados também pela FUVEST no dia 6 de outubro, não sendo fornecidos os resultados por telefone. E também, é importante ressaltar, não ocorre revisão das provas. São 3 provas que compõem essa primeira fase que a FUVEST é responsável. Uma prova de inglês, uma prova de português e uma prova que contempla questões de matemática, raciocínio lógico e específicas em engenharia de produção. Os alunos que forem convocados para a segunda fase, ou seja, que superarem a primeira fase, serão convocados e vão ser submetidos a provas específicas relacionadas às linhas de pesquisa que o aluno optou por pleitear. Né? Essas provas são aplicadas aqui pelo próprio programa de pós-graduação e vão ser corrigidas também pelo próprio programa de pós-graduação. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre as várias áreas que compõem. Uma dessas áreas é o GTI, né? Gestão de Tecnologia de Informação. Então, há uma prova escrita, no dia 29 e dia 10, que dura 90 minutos, sem consulta nem equipamento eletrônico, que versa sobre questões relativas à área a qual o aluno está se candidatando. E, posteriormente, no mesmo dia, à tarde, em horários que serão divulgados pela nossa secretaria, haverá apresentação oral do pré-projeto para uma banca que vai fazer a arguição desse projeto e também dos demais dados de inscrição do aluno. Também nessa fase não ocorre revisão de nenhuma das provas. Para participar dessa segunda fase, é necessário fazer uma inscrição, né, na secretaria do programa, de 6 a 17, das 9 às 12h30 e depois das 13h30 às 15h, né, que vai ter a necessidade de entrega de uma documentação complementar. Né. E é importante ressaltar para aqueles que forem candidatos do doutorado, né, que candidatos a ingressar no doutorado, que é necessário, entre a documentação, apresentar uma publicação em periódico, um evento de caráter acadêmico, onde tem havido avaliação blind review, como pré-requisito para a inscrição da segunda fase. Tá? Para quem se candidata ao doutorado, é importante lembrar que seja solicitado o reconhecimento dos seus títulos, quando forem obtidos fora da USP. Né? E essa solicitação vai ter que ser feita na primeira matrícula do doutorado, e a permanência do aluno no programa como no doutorado fica sujeita à manifestação favorável da USP a esse reconhecimento. Né? Se o reconhecimento for confirmado, o aluno continua como nosso aluno. Se não ocorrer essa confirmação, o aluno não pode prosseguir no programa. Se uma dissertação de mestrado que não for em engenharia de produção, deve haver uma certa análise prévia aqui no ato da seleção para verificar a pertinência às nossas linhas de pesquisa.
Bom, a banca que examinará os candidatos vai analisar a capacidade, né, que temos de aceitar novos alunos, pelo número de vagas dos professores habilitados, e existe uma restrição também do número de orientandos que o regimento de pós-graduação estabelece. Portanto, tem um número máximo de vagas, mas não há um número mínimo de vagas a ser preenchida, né? Não existe obrigação de preenchimento dessas vagas. Existem vagas disponíveis que podem não serem preenchidas em função do desempenho dos candidatos ao processo seletivo. Então, no limite, pode acontecer de não haver nenhum selecionado. Nunca aconteceu, né? Em todos os anos aí que eu tenho participado, né, do processo seletivo, nunca presenciei essa situação que não houvesse nenhum aprovado, mas não há um número de vagas a ser preenchido. E os aprovados, né, vão ser... tem uma lista publicada em 26 de novembro no nosso site, né, do ppgep.poli.us.br. Não serão fornecidos os resultados por telefone, né? E a princípio, né, todos os alunos têm a primeira matrícula como aluno especial, para ser avaliado o desempenho dos alunos nesse momento inicial. Isso pode eventualmente mudar por uma série de condições, como, por exemplo, o aluno que pleiteia a bolsa. Bom, sobre o nosso programa de pós-graduação, ele visa formar pesquisadores que atuam na academia, né, vários programas de pós-graduação, além de cursos de graduação em engenharia de produção, Brasil afora, tiveram seus quadros formados, boa parte dos seus quadros, um número significativo dos seus quadros formados aqui pelo nosso programa de pós-graduação, né? Ele é um dos pioneiros na pós-graduação em engenharia de produção. Nós e a Corp do Rio de Janeiro somos os mais antigos em engenharia de produção, em termos de pós-graduação. Em termos de graduação, nós somos os mais antigos. Como eu falei, né, a gente tem nucleado vários outros programas de pós-graduação, Brasil afora, né, e tem profissionais que fizeram nossa pós-graduação estricto sensu, mestrado, doutorado, que ocupam cargos de destaque em empresas públicas e privadas. Opa, a base não é 2011 e 2012, a base é 2013 e 2014. Temos 84 alunos, sendo 39 de mestrado, 45 de doutorado. Tivemos em torno de 20 ingressantes em 2014. Temos 27 orientadores credenciados e 21 atuando em 2014, em função das nossas regras de credenciamento e de habilitação. Os alunos, tem um número significativo de alunos com bolsa. Temos do CNPq, né, temos da CAPES, né, a maior parte agora das bolsas é da CAPES, até porque... nos tempos para cá, o governo federal alocou mais a parte de bolsas para a CAPES do que para o CNPq, né? E temos duas bolsas da FAPESP para doutorado, sendo que um desses alunos que tem bolsa é uma aluna do GTI, né, que por sinal é me orientada. E tem 39 alunos que não têm bolsas ou têm bolsa com outras fontes que não esses órgãos de fomento. Tem alguns prazos que o nosso aluno, ao ingressar, tem que observar. Tem um exame de pré-desempenho, que a gente chama tradicionalmente de pré-qualificação, que é somente para os anos de doutorado, que tem que ser feito até 24 meses a partir do ingresso. Para qualificar um aluno de mestrado, tem 20 meses para se inscrever, né? Para realizar, 18 meses para se inscrever. Doutorado, 32 meses para realizar e 30 para se inscrever. E você, tanto num caso como no outro, você precisa ter acumulado créditos relativos a 4 disciplinas. E a conclusão, né, considerando a partir da primeira matrícula em disciplina, o aluno de mestrado tem 36 meses, tendo que ter cursado 6 disciplinas, o aluno de doutorado tem 56 meses de prazo, tendo que ter cursado 5 disciplinas, e o doutorado direto, que é uma condição peculiar que eu vou falar daqui a pouco, são 68 meses, tendo que ter cursado 11 disciplinas. O nosso programa dispõe de uma infraestrutura boa aqui para os nossos alunos. Temos salas específicas para os alunos de pós-graduação, além das salas dos grupos de pesquisa, cada um dos grupos de pesquisa tem sua sala. No nosso ambiente, nós temos acesso a periódicos nacionais e internacionais, tanto via papel como internet, via o portal de revistas da USP, né, o CIB, que contempla o portal da CAPES, mas
também tem revistas além daquelas que o portal da CAPES disponibiliza. No caso dos alunos que pleiteiam bolsa, eles devem se inscrever para uma linha de espera no momento que ingressarem aqui no nosso programa. Há uma lista para se candidatar a bolsas. Para se conceder as bolsas, é levado em conta a distribuição de bolsas entre os grupos de pesquisa, é levado em conta o desempenho do aluno e é levado em conta a distribuição também entre os orientadores, né? E esses critérios estão sempre disponibilizados para serem previamente conhecidos, né? Isso aqui vale para as bolsas que a gente chama de cota, que é as bolsas que a gente recebe da CAPES, dos tempos para cá, antes era do CNPq e a CAPES, agora é mais a CAPES, que disponibiliza bolsas para serem preenchidas, que segue essa fila. Existem bolsas que o aluno pode pleitear em fluxo contínuo, por exemplo, na FAPESP. Tá? A USP, de uma maneira geral, a Poli, em particular, e em especial o programa de pós-graduação em engenharia de produção, destaca bastante a importância da internacionalização, que envolve tanto docentes como discentes. Existe um conjunto de regras que é chamado FAPEV, que visa apoiar a participação de docentes e discentes em eventos, né, tendo como meta que isso leve a um aumento no número de publicações. O objetivo final é que se aumente o número de publicações em periódicos, né? E isso é para participar em eventos nacionais e internacionais de caráter acadêmico. Tem um conjunto de regras que sofrem atualizações periodicamente, então por isso é sempre bom olhar depois no site a última versão, e que está sempre sujeito à disponibilidade de verbas, né? Ou seja, não é sempre que há verba disponível, mesmo tendo as regras sendo satisfeitas, precisa haver caixa que permita a concessão desses objetivos, né? E existe também, aí é uma iniciativa do pós-graduando, né, com apoio do seu orientador, do doutorado sanduíche, que você pode pleitear a órgãos de fomento essas bolsas, levando em conta, inclusive, as facilidades dos contatos que nós temos com diversas instituições, notadamente na Europa, mas também algumas do Japão também. O exame de pré-qualificação que a gente realiza para nossos alunos de doutorado, ele é feito 24 meses após o ingresso, que você pode prestá-lo por 2 vezes. Se você não passar, você tem mais uma chance. É a ideia de que o aluno, para a gente verificar se o aluno não está desgarrando, né? Ele está mantendo aí as suas atividades e está dando um rumo para a sua pesquisa, né? E a gente... lógico, né? Se mudar alguma disposição regimental aí da USP, a gente tem que acompanhar. Mas, normalmente, a gente libera desse exame de desempenho caso o aluno já tiver feito o exame na qualificação, que é um processo um pouco mais complicado, aí, mais elaborado, né? A qualificação tem uma inscrição formal, que tem que estar no ensino do orientador junto ao programa. Você tem que ter créditos de 4 disciplinas. Por que eu falo assim, não ter cursado 4 disciplinas? Porque tem algumas condições que permitem você ter equivalência de créditos, uma atribuição especial de créditos, como, por exemplo, publicação em anais de evento, publicação em periódicos acadêmicos, ou participação no programa de aperfeiçoamento de ensino, no qual o aluno colabora aí com os docentes em disciplinas da graduação. Para participar da qualificação, deve entregar até 3 semanas antes da realização do exame o texto para a banca, né, que é uma sugestão do orientador, mas é a nossa comissão coordenadora de programa que define. E existe possibilidade de uma segunda tentativa também para esse exame de qualificação. Nós temos como requisitos, né, que a submissão de pelo menos um trabalho em congresso científico, ou pelo menos um trabalho em periódico científico, para poder se inscrever, né? E para quem estiver preocupado com isso a USP ainda foi... antes nós cobrávamos a aceitação, mas em função das mudanças regimentais, hoje a gente cobra só a submissão, né? Então, pelo menos as pessoas têm que estar preocupadas em submeter os seus trabalhos, né? Isso deve ser em congresso em periódico, com autoria com o seu orientador, no tema da tese. Obviamente tem que ser no período que o aluno já está no programa, né? Não pode ser uma coisa que ele fez, sei lá, 3 anos atrás. Tem uma coisa relacionada com o que ele está fazendo aqui no nosso programa. Para a defesa de mestrado, submissão a artigo periódico e de um artigo análise de congresso.
Para o doutorado, é a submissão de um artigo periódico e 2 artigos submetidos à análise de congresso internacional. Sempre levando em conta a coautoria com o orientador, que é a maneira pela qual você faz a vinculação da produção ao programa de pós-graduação. Os periódicos que são considerados são aqueles que tiverem no Qualis da Engenharia 3, né, que tem vários Qualis, conforme a área que está em Engenharia de Produção é Engenharia 3, é esse que tem que ser considerado. E todos sempre levando em conta o período que o aluno já está atuando no programa. Existe a possibilidade para passagem do doutorado direto, se o orientado e o orientador em concordância pleiteiam isso, em que ele tem que mostrar que a pesquisa já está amadurecida, a CCP assim autorizando, aqui tem um série de detalhes, né? Você vai numa banca, você vai na sua banca, que seria a qualificação do mestrado, a banca pode sugerir a passagem para o doutorado direto, né? E, eventualmente, né, no limite, existem 3 situações possíveis, né? O aluno não passa no exame, o aluno passa na qualificação de mestrado, mas não passa para o doutorado direto, ou o aluno passa para o doutorado direto. Se ele passa para o doutorado direto, ele vai ter que depois fazer a qualificação relativa ao doutorado num período mais para frente. Existem alguns casos que já ocorreram no programa, mas para aqueles alunos que já têm uma pesquisa que mostra um avanço, digamos, acima do que seria o padrão, né, que tem um desempenho acima do que seria o normal de esperado um mestrado. Falando um pouco do Departamento de Engenharia de Produção, o Departamento de Engenharia de Produção, no qual está inserido o programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, e a estrutura se reflete também no programa, tem 5 áreas de atuação. O GOL, que é a Gestão de Operações e Logística, TTO, que é Trabalho, Tecnologia e Organização, o EPF, Economia da Produção e Engenharia Financeira, CAP, é Qualidade e Engenharia do Produto, e finalmente o GTI, é Gestão em Tecnologia de Informação, que é o nosso grupo aqui, né, que nós estamos aqui hoje presentes também o professor Maurício Pino e o professor Renato Moraes, né, que depois vão falar um pouco também, né. Então, temos aqui, estamos os 3 aqui, tem o professor Marcelo, tem o professor, também vale citar quem que tem atuação também pelo GTI no passado, o professor Tamir Shimizu, que se aposentou, né, que foi o nosso decano aqui do grupo, né, e algumas atividades também do professor André Fleury. Na graduação, o GTI ministra a disciplina de Sistemas de Informação, Automação nos Sistemas de Produção e de Gestão da Tecnologia da Informação. Tá? E, além disso, nós temos disciplinas na pós-graduação. Tá? Nós temos aqui, não vou entrar nas siglas, né, que depois, que aqui a gente acaba usando muito internamente essas siglas, mas nós temos a disciplina de Sistemas de Informação na Produção e de Planejamento e Gestão da Tecnologia da Informação, que normalmente os alunos que entram no GTI, a gente espera que curse pelo menos uma dessas 2 disciplinas. É mais comum que curse as 2, mas a gente pede que curse pelo menos uma delas. Existe uma disciplina que envolve também professores do grupo de pesquisa EPF, de decisão nas organizações. Tem uma disciplina de programas especiais em tecnologia de informação, que é, digamos assim, sob encomenda, quando tem alguma situação específica para alguma pesquisa de algum aluno de mestrado ou doutorado. Então, não é uma que ocorre regularmente. Tem a disciplina de estratégias para a competitividade, que envolve também uma parceria com a professora do CAP, do outro grupo de pesquisa. Temos a disciplina de gestão da informação, do conhecimento, conceitos e estratégias, que envolve parceria também com docentes do EPF. Temos uma disciplina sobre inteligência competitiva e uma disciplina de organizações de tecnologia de informação. Essas disciplinas são oferecidas num certo rodízio, né? Não são todos oferecidos todos os anos, e existe um certo rodízio no oferecimento delas. Né? O GTI tem laboratórios, né, que concentram algumas atividades de pesquisa. O Elabsoft foi o pioneiro, aí, quem é voltado ao método de processo de software. O LETSIC de gestão estratégica, tecnologia de informação, conhecimento e inteligência competitiva. E o LADOS, que envolve análise, desenvolvimento e operação de sistemas. E esses laboratórios tendem a concentrar atividades de pesquisa, às vezes envolvendo alunos não só de pós-graduação, como de graduação e, eventualmente, algumas atividades de extensão. Quais são as nossas linhas de pesquisa dentro do GTI? Existem 3 grandes blocos que a gente colocaria aqui.
primeiro bloco é estratégia de planejamento e tecnologia de informação. Depois, implementação de sistemas de tecnologia de informação. E, finalmente, decisão nas organizações. Alguns temas, né, não exaustivo, é só para ilustrar, né, na parte de estratégia de planejamento da TI. Inteligência competitiva, integrando com gestão do conhecimento, integrando com aplicações de TI com estratégia de negócios. O papel da TI na personalização de produção de bens e serviços e também alavancando atividades colaborativas na cadeia produtiva. A virtualização de atividades na estratégia e no planejamento com uso eficaz de aplicações de TI, levando em conta o ambiente de convergência digital. Modelos de governança de TI, né, como os seus impactos nas organizações. Sistemas de natureza corporativa, como ERP, Supply Chain Management, CRM e de Business Intelligence, e os seus resultados. E o papel da TI como agente e vetor para o desenvolvimento tecnológico para a inovação. A TI, muitas vezes, ela é a inovação e muitas vezes ela cria espaços para que a inovação ocorra. Em termos de implementação de sistemas de tecnologia de informação, nós temos gerenciamento de processos de software com equipes distribuídas espacialmente e no tempo, gestão de conhecimento e habilidades dos profissionais em ambiente de fábrica de software, implantação de sistemas de workflow, né, que sejam refletindo as estruturas naturais de trabalho, manutenção de sistemas de operação que consigam manter compatibilidade com as alterações em ambiente de negócio e modelagem de negócio de processos. Finalmente, sistemas de apoio à decisão, modelagem rápida de sistemas de apoio em contextos complexos de atividade empresarial, sistemas de apoio de decisão mais amigáveis aos usuários, aplicações complexas de TI com sistemas especialistas, conjuntos difusos, redes heurísticas, otimização multiobjetivos e multicritério, e modelos de processo decisório mais sistemáticos em ambiente de grande incerteza. Essas linhas de pesquisa geral, a gente dando uma síntese aqui para os professores aqui presentes, né? Os temas de pesquisa prioritários, porém não excluem outras alternativas. No meu caso, né, eu estou buscando aprofundar temas relacionados à inteligência competitiva, à personalização da produção, ao trabalho colaborativo e ao alinhamento estratégico e governança da tecnologia de informação. Né? Eu vou apresentar todos, depois vou deixar um tempo aqui para os professores Renato e Mauro falarem um pouco mais das suas pesquisas. Né? No professor Renato, a capacidade de TI, organizações de tecnologia de informação, perfil do Chief Information Officer e gestão de projetos de TI. E o professor Mauro Spínola, cadeia da produção de software, suas mudanças recentes que refletem as alterações no cenário global e impactos sobre as empresas brasileiras que atuam nesse setor. Né? Falando um pouco aqui, depois dos projetos, nós temos projetos de pesquisa com órgãos de fomento, temos uma bolsa de produtividade de pesquisa, né, que eu sou a cargo, que envolvendo personalização, inovação e gestão da TI do conhecimento. Temos aqui em andamento várias submissões a projetos de digital universal, que a gente está aguardando o resultado. Temos projetos de iniciação científica envolvendo recursos do CNPq, entre outras frontes. E também tem bolsas de doutorado e de mestrado da FAPESP e do CNPq, financiando as nossas pesquisas. Antes de passar para as perguntas e passar para as vou falar um pouco dessas. Em termos de inteligência competitiva, né, o interesse aqui em pesquisar aspectos não só de ferramentas de business intelligence, mas também a vinculação desses processos de análise de dados que facilitem decisões de natureza estratégica. A personalização da produção envolve como as ferramentas de TI tornam possível que a produção de bens e serviços estejam cada vez mais próximo naquela proposta lá do Prahalaya Krishna, né, que cada consumidor seja atingido como um indivíduo. Né? E a tecnologia de informação tornou possível o trabalho colaborativo não só no ambiente interno, mas as organizações, mas também entre organizações, alterando muitas vezes modelos de negócio e formulação de estratégia. E a questão tradicionalmente tratada nessa área de alinhamento estratégico e a governança da TI, ou seja, como você
promove a gestão da tecnologia de informação, mantendo padrões que garantam a consistência dessas decisões e, sobretudo, a consistência com a obtenção de resultados pela organização na qual esse apoio à tecnologia de informação está inserido. Né? Então, antes de responderem, passar com algumas perguntas, eu pergunto aí, qual dos dois quer começar? O Renato, o Mauro, quer falar um pouco de ciência de pesquisa? Tá aqui. Okay. Bom, boa tarde. Meu nome é Renato. Também sou professor aqui do departamento, né, junto com o professor Fernando e o professor Mauro Spínola. Bom, em relação a esses temas, né, o último deles, né, gestão de projetos de TI, é o tema que eu tenho envolvimento de mais longa data, né, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado foi nessa área e é uma área que né, acaba tendo um envolvimento especial e que eu pretendo manter. Em relação a talvez a ordem lá não tenha ficado melhor, né? Então agora do quarto vou passar para o segundo, que é assim. A gente para não dormir, para não perder a atenção, né? Assim, tradicionalmente aqui no grupo a gente estuda a TI como um elemento da organização ou parte da estratégia da organização que pode criar um posicionamento, uma vantagem distintiva, né? Então, historicamente ou tradicionalmente vista a TI como algo de dentro da empresa, né? Dentro da empresa. Com o fenômeno de terceirização da TI ou de certas funções da TI, algumas áreas, algumas pessoas passam a ter uma nova preocupação. Quer dizer, o sujeito que é de uma empresa de TI, mas trabalha como um terceiro dentro de um banco, por exemplo, de uma multinacional, ele mantém as preocupações que o funcionário, né, que existia, né, que ocupava aquela função dentro dessa grande empresa, ele mantém essas informações, que é do alinhamento estratégico da TI com a empresa, né, dessa contribuição estratégica, da eficiência operacional da TI, mas agora, ele sendo de um terceiro, ele passa a ter outras preocupações além dessas, né, certas obrigações com o seu empregador, né, de manter o relacionamento com o cliente e possivelmente ampliar a relação comercial. Então, organizações de TI, a organização de TI, ou os profissionais da organização de TI, eles mantêm a preocupação original de funções clássicas ou tradicionais, assim, do nosso ponto de vista aqui, da nossa abordagem da TI, mas ele tem agora essa preocupação de uma empresa externa. Então, assim, elementos como relacionamento, como desenvolvimento de produtos, de relacionamento, de precificação, de comunicação, passam a ser pertinentes, entendeu? E não sei se vocês se lembram, mas numa das transparências anteriores, né, das disciplinas, existe uma disciplina de organização de TI que está relacionada, vamos dizer, com esse interesse, né, uma disciplina nova, acho que é a mais nova do grupo, inclusive. Bom, as outras duas, né, os outros dois interesses de pesquisa, né, capacidade e perfil do CIO, eles têm uma certa semelhança, uma certa proximidade no termo da origem do interesse, né? Então, assim, desde que surgiu, né, aquela expressão do paradoxo da produtividade, né, que o Solon disse, a gente vê a TI em tudo menos nos relatórios de desempenho das organizações. Outros trabalhos foram nessa linha e também não encontraram evidências empíricas, né, estatisticamente significante, de uma relação entre a quantidade do investimento feito em TI, medido de alguma maneira qualquer, absoluta ou relativa, a relação disso com o desempenho da organização. Então, bom,
Então, não é investir muito, mas investir bem, né? Então, o que é investir bem? Então, pode-se pensar em algo interveniente dessa relação entre investimento em TI e o desempenho da organização, né? Então, esses dois temas eu penso que são bem relacionados, né? A capacidade de TI, que é uma, vamos dizer assim, uma característica organizacional, uma característica humana, pessoal, né? Do perfil do CIO, como possíveis respostas a esse paradoxo, quer dizer, como elementos intervenientes ou condicionadores ou balizadores dessa relação entre investimento em TI e o desempenho da organização. Tá certo? Bom, acho aproveitar o meu microfone. Quer dizer, esses assim são os interesses de pesquisa, né? Eu acho que o importante do candidato também, além do interesse, né, do tema, né, do interesse na pessoa, né, na figura do seu orientador, ou futuro eventual orientador, de que haja assim uma afinidade, uma empatia entre eles, né? A dependência que o orientado tem em relação ao orientador é muito grande, né? Talvez alguns conheçam aqui a piada do coelho, do leão e do lobo, né? Eu não vou contar a piada aqui, fica mais como um exercício de casa, né? Que fala um pouco dessa dependência do orientador, né? E há uma coisa que eu acho muito legal na universidade, que é a diversidade, né? de opiniões, que também acontece aqui no departamento e aqui nos nossos grupos, né? Assim, eu tenho uma expectativa em relação aos alunos, ou pelo menos aos meus alunos, de que tenha vamos dizer assim, uma passagem aqui pelo programa, não só que atenda, né, esses critérios que o professor Fernando já expôs, mas que passe rápido, né? Assim, né? Essa seja uma fase da vida que não se arraste, né? Não se pedidos de prorrogação de prazo, etc. Eu sei que imprevistos acontecem, mas eu tenho uma expectativa assim muito grande, um desejo muito grande que as pessoas terminem rapidamente, né? Então, por exemplo, para mestrado, né, o prazo é 36 meses. Eu acho 24 meses um número bom, né? Um número regular, um número legal, né? Óbvio que uma coisa é a regra formal, etc., né? Que o programa estabelece em termos de limites, mas em termos de expectativa de envolvimento e dedicação com o programa, com as coisas do programa, tem uma diferença de disponibilidade de tempo dos alunos, o que eu entendo isso, mas o que eu quero deixar claro aqui, que todos entendam, é que também existe uma diferença de expectativa entre os orientadores, né? E a minha expectativa pessoal é essa, né? Que os compromissos aqui no mestrado, no doutorado, eles sejam concluídos num tempo significativamente menor do que o tempo máximo limite que o professor Fernando citou, tá certo? Okay, obrigado. Antes de passar a palavra para o Mauro, acho que até falando em termos pegando um gancho que o professor Renato falou, primeiro, na inscrição, você se inscreve para área, você não se inscreve para um docente especificamente, mas fato que a relação orientado-orientador é muito intensa, né? E tem que haver essa empatia, mas não deve haver essa preocupação antes, né? Até o processo seletivo, você está se candidatando ao GTI. É lógico que você vai ter em mente, por tudo que foi falado, né? Tem mais aquele tema lá do professor Renato, ou o tema do professor Mauro, ou o tema do professor Fernando, é normal que aconteça. Mas isso vai ser decidido ao longo do processo, né? E essa questão da expectativa do orientador-orientadora, nesse processo, eu acho que vai ficar claro, vai fazer parte das arguições, e depois, para aqueles que forem selecionados, vão ter suas primeiras conversas aí com o orientador que for alocado, vai se estabelecer isso, né? Qual é o plano de trabalho que cada um espera, né? Que pode ter diferença entre o professor Renato, o professor Mauro e o professor e eu vamos solicitar, tá? Então tudo isso vem ao seu tempo, mas é importante, acho que talvez me corrija se eu estiver errado, acho que assim a gente tem que vir participar de uma pós-graduação com uma vontade de colocar isso como uma coisa importante no rol de prioridades, né? Que isso vai exigir uma dedicação, né?
Não é uma coisa assim, estou com tempo sobrando, vou fazer pós-graduação. Não, isso aqui exige uma dedicação, né, que não só em termos de aulas, mas de pesquisas e depois de elaboração de uma tese, de uma dissertação. Né. Então, vou passar a palavra aqui para o Mauro. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Bem-vindos, né? Espero que estejam todos dispostos a trabalhar bastante, porque a gente tem que reconhecer que fazer pesquisa, desenvolver um programa de mestrado, doutorado, é algo que exige muita criatividade, muito discernimento, mas exige, acima de tudo, muita dedicação. Então, essa opção que vocês estão fazendo, ou vão fazer, né, é uma opção por se dedicar um espaço importante das suas vidas para um objetivo que consideram bastante relevante. Então, fica esse convite, isso tem o seu valor, tem o seu significado para a vida das pessoas. Muitas pessoas viveram esse prazer, mas esse prazer é feito na forma de muito trabalho, muita dedicação, muita sintonia, né? O Renato levantou bem essa questão, que a sintonia é fundamental para a gente poder realizar um bom trabalho. E até em função disso, a gente busca cada vez mais trabalhar aqui em grupo, e não apenas com atividades individuais, né? Então, eu vou até comentar, deixa eu pegar aqui, Fernando. Vou comentar sobre o foco das pesquisas que eu tenho tocado com meus alunos. Estava aqui tudo, desculpem. Que eu tenho tocado com meus alunos, meus orientados. Vamos ver se o mouse funciona. Até aqui. Desculpem, deixa eu achar aqui. O principal foco com que eu tenho trabalhado, junto com alguns alunos de mestrado e doutorado, está nessa linha, cadeia de produção de software e de serviços. Hoje é realmente bastante difícil a gente separar a produção de software da produção de serviços, porque realmente quando a gente vai desenvolver um novo sistema, uma nova operação, com apoio de sistemas e software, serviços são ou o resultado final, ou no mínimo um conjunto de operações internas podem ser chamadas de serviços, né? Então, os estudos recentes, quando tentam entender a cadeia como um todo, reconhecem que não tem mais sentido falar, isso aqui é uma cadeia de produção de software, ou isso é uma cadeia de produção de serviços. Sempre há software por trás de serviços e serviços atrás de software, né? Então, a ideia de uma cadeia de produção de software é entender como que essa cadeia está mudando globalmente, porque ela é claramente hoje uma cadeia global, e quais são os impactos nas empresas brasileiras. E aí os vários desdobramentos que isso traz, né? Aqui são as pessoas que participam conosco do grupo. A Ana Lúcia está aqui presente, aluna nossa de doutorado. Temos também alguns outros alunos, né? Aqui tem alguns desenhos que mostram que a cadeia ela não tem mais aquele conceito estritamente linear hoje. Com a capacidade hoje que a gente tem de trabalhar em vários países, em várias regiões, com vários tipos de empresas, com extrema terceirização, a cadeia ficou bastante complexa, né? Então, o que a gente tem feito? Olhando aí na parte de baixo do vídeo, a gente vai ver que tem duas questões que nos interessam. Como se caracterizam as mudanças na cadeia e na sua gestão, compreender essas mudanças, e qual é o impacto dessas mudanças nas empresas brasileiras. Bom, isso é, digamos, a gente poderia chamar assim uma linha de pesquisa, e que pode ter vários desdobramentos. Atualmente temos trabalhado aspectos de gestão de conhecimento na cadeia, aspectos de definição de plataformas tecnológicas, plataformas de negócio, aspectos de ecossistemas, essa é uma palavra que tem sido usada na produção hoje de sistemas, que é você compreender quais são as entidades e como é que elas convivem, as entidades que participam da cadeia.
os ecossistemas. Tem também aspectos ligados à nuvem, aspectos ligados a como que... e também aspectos ligados ao papel das pessoas. Enfim, em torno desse maior foco, a gente pode desenvolver várias pesquisas e esses aspectos individuais de cada uma das pesquisas se alinham com os trabalhos globais que a gente está fazendo, né? Então, a ideia é que a gente possa desenvolver um pouco mais de trabalhos nessa linha. O Brasil tem uma produção pequena, mas bastante consistente na área de software. Quer dizer, há muitos anos já a gente tem uma participação pequena na produção mundial, mas é uma participação consistente. E tem alguns segmentos onde a produção brasileira é bastante reconhecida. Então, essa é uma linha sempre de grande relevância para a produção de software nacional, né? Então, a gente considera que isso é uma contribuição também. Okay? É isso aí, Fernando. Obrigado. Só aproveitando, né, eu queria comentar que aqui estão presentes orientados do professor Renato, professor Mauro, meus orientados, temos a Ana, que é citada aí pelo orientada do professor Mauro, a Catalina, que é orientada do professor Renato, e o Jorge, que é meu orientado, né, que poderão depois... Opa, o Olavo, desculpa. Estou olhando só para cá, né? São meus orientados, que também é meu orientado. Eles poderão dizer depois o que a gente está falando aqui, né? Se tem alguma coisa assim, mais ou menos, não é bem assim, ou se é isso mesmo, né? Então, inclusive, agradeço aí a presença dos 4 aí que ajudam aqui a esclarecer as dúvidas e a expor aí para os interessados aí, ajudar a mostrar aí alguma informação que a gente tem esquecendo de falar, né? Bom, então, posto isso, primeiro eu pergunto, algum dos 4 quer falar alguma coisa? Quem quer esclarecer? Não? Acho que ele está mais perto de acabar, não sei se o Olavo é a Ana ou a Catalina, né? O Jorge entrou no doutorado esse ano, né? Eu não lembro. Bom, vocês podem, se vocês falar, se vocês quiserem me ajudar a tirar a dúvida, então fica... Esse microfone. Uma coisa que está sendo bastante frisada e que é muito importante para o programa, porque a gente é avaliado pela nossa produção, né? São os artigos que a gente consegue aprovar em congressos, em periódicos, então para vir com muita vontade de produzir, porque vai ser muito importante para a nossa carreira também. Depois, se a gente quiser seguir carreira acadêmica, a gente vai ser avaliado por essa produção também, né? E realmente divulgar o que a gente está pesquisando, né? E não ficar só aqui dentro para a gente, restrito a um número restrito de pessoas. Então, é importante não só porque a gente está sendo avaliado, mas em tentar realmente mostrar o que a gente está produzindo e compartilhar isso com, né, outras universidades e fazer isso cada vez mais, que isso é importante. E a gente está tentando fazer isso entre os alunos também, a gente fomentar essa distribuição de conhecimento mesmo, compartilhamento de conhecimento, que isso eu acho que é muito importante. Quem vem para cá tem que vir com esse espírito, eu acho. Tá bom? Era uma coisa que eu achava importante. E na hora do seu projeto de pesquisa, era uma preocupação que eu tinha grande na hora de apresentar. Eu acho que traga um bom projeto de pesquisa, o melhor que você puder fazer, né? Mas venha aberto também, porque eu acabei sendo escolhida pelo professor Mauro pela minha disponibilidade, a minha flexibilidade em me adaptar ao que ele estava me propondo para estudar. Então, é claro que é importante, se você trouxer um tema bacana, né, professor, vai ser importante e vai poder ajudar aqui o grupo, né, de pesquisa, mas não se preocupem tanto com o tema e venham abertos também, flexíveis para, se for o caso, mudar. É isso que eu queria falar. Alguém mais? Eu queria fazer um comentário sobre isso, Ana, muito bem colocado pela Ana. Talvez hoje o principal resultado de uma participação de um aluno no mestrado e principalmente no doutorado nem seja a sua tese. A principal produção que ele vai fazer é uma publicação científica.
Esse vai ser o principal resultado da tese dele. Então, ele tem que estar disposto a realmente produzir, entender como se produz bons artigos e produzir. E do ponto de vista do projeto, então, que vai ser apresentado, retomando aí do ponto que a Ana colocou, que acho que é bem interessante, a questão específica de qual é o seu projeto, qual é o seu tema, é de interesse, mas não é a mais relevante também. Porque a gente vai negociar com você, ver se dá para chegar numa coisa boa para nós todos e tal. O mais importante na apresentação do projeto é você buscar mostrar que você é do ramo, vamos dizer assim, que você é uma pessoa que está se preparando para fazer uma pesquisa. Já estudou artigo científico, já sabe como se faz uma proposta de um projeto, já tem condição de propor uma metodologia, né? Principalmente para o aluno de doutorado, é bastante desejável que isso ocorra na apresentação do projeto, né? Então, é muito mais a estrutura da ideia do que exatamente o projeto específico que está sendo proposto. Então, qual que é a ideia? Seja bastante zeloso na proposição do projeto, do ponto de vista de ter uma boa questão de pesquisa bem explícita, objetiva, de ter um objetivo, de ter uma metodologia proposta, que aí você tem condição de demonstrar que você está, digamos, se preparando para entrar num negócio desse tipo, né? Não estamos esperando que você já tenha toda a experiência do mundo nisso, porque aqui a gente aprende muita coisa junto. Nenhum de nós aqui tem a experiência suficiente para fazer as melhores pesquisas do mundo. Estamos todos aprendendo. Mas você, digamos, tem que estar no mínimo no início dessa aprendizagem e mostrar que está nessa busca, ok? Eu queria fazer essa sugestão. Aí, também complementando, né, que assim, existem perfis diferentes aqui, aproveitando, comentando a presença, por exemplo, no caso do Olavo. O Olavo, a gente trabalha junto desde a graduação. O Olavo foi orientado no trabalho de formatura na graduação, em engenharia de produção, depois a gente trabalhou junto no mestrado e trabalhou junto no doutorado. Já o Jorge, ele veio agora para mim no doutorado, né? Ele teve uma outra trajetória na graduação e no mestrado e agora se juntou. Ou seja, né? Existe espaço para você entrar no time em vários momentos aí, né? Que vocês estiverem, né? Posso falar até da minha experiência pessoal, né? E eu entrei para fazer mestrado, eu trabalhava em empresa. Eu fiquei um bom tempo fazendo o meu mestrado, o meu doutorado, eu ainda trabalhava em empresa, né? Tinha que dar um jeito de conciliar os horários. Consegui concluir, depois, né, eu optei, né, teve um concurso para docente aqui, resolvi prestar o concurso e entrei na universidade. Então, ou seja, né, vai haver pessoas que vão trabalhar aqui, que vão poder se dedicar, ter bolsa, mas há espaço também para aqueles que mantêm suas atividades profissionais em outras organizações, possam desenvolver um trabalho de boa qualidade, sem perder de vista a importância da dedicação à atividade aqui desempenhada, né? Não sei se mais alguém aí quer falar do Olavo, Catalina, Jorge. Agora, então, perguntas? Bom, tem alguma pergunta? Se não houver... A gente passa para as perguntas com a câmera desligada. Então é isso. Está tudo bem esclarecido? Bom, meu nome é Luiz Amato, sou engenheiro mecânico. Minha intenção é verificar se entender o processo seletivo na área de engenharia de produção. Eu vi que vocês têm laboratórios. Que atividades são feitas nesses laboratórios? Que tipo de trabalho a gente poderia desenvolver de mestrado ligado nesses laboratórios? Quer começar? Bom, os laboratórios aqui da engenharia de produção não são iguais aos laboratórios da elétrica e de outros lugares, né? Porque o nosso principal laboratório são as empresas. Então, às vezes, a gente chama de laboratório um grupo que busca desenvolver algumas atividades práticas vinculadas à pesquisa que está em andamento, né? Nós tivemos já um laboratório, no sentido tradicional do termo aqui, que foi o Elabsoft, que era para desenvolver software, uma espécie de fábrica de software. Nós desenvolvemos e aplicamos técnicas de engenharia de produção. Atualmente, as atividades do Elabsoft estão praticamente paradas.
Então, não temos, nesse momento, laboratórios no sentido tradicional do termo. Esses laboratórios nossos são laboratórios no sentido de desenvolvimento de atividades práticas, projetos práticos, que dão sustentação e aplicam os conceitos estudados nas nossas pesquisas. Acho que é isso, né, Fernando? Complementando, é um ambiente que a gente consegue, que a gente compartilhar atividades centradas fundamentalmente em pesquisa, mas podendo ter algum outro desdobramento, que a gente junta, por exemplo, alunos de iniciação científica com alunos de mestrado, de doutorado ou mesmo pós-doutorandos, né, para a gente trabalhar junto em algumas pesquisas específicas, né. Pegar um exemplo aqui, né, teve um apoio, através do apoio de um aluno de iniciação científica, e trabalhando junto aí com o Olavo, né, que é um doutorando, nós fizemos um levantamento de características de softwares de business intelligence, né, para tentar fazer uma análise do que se propõe, o que está por trás dessa denominação, etc., tentando formar uma base de conhecimento sobre esse assunto. Como esse, teve outras atividades, né? Então, essa é a proposta, né? Um laboratório mais virtual, aqui, até pela natureza das atividades, que aquela coisa clássica do ambiente lá, dos testes, etc. É isso, então? Então, agradeço àqueles que estão aqui presentes e como não tem transmissão ao vivo, àqueles que um dia vierem acessar o vídeo, espero que antes de acabar o prazo de inscrição, né? E aqueles, né, tanto que estão aqui presentes e os que vierem assistir dentro do prazo, espero ter a satisfação de poder ver vocês como candidatos ao nosso processo seletivo, a quem eu desejo, né, que vocês possam ser bem-sucedidos, né, verifiquem todas as informações no nosso site, se preparem, né, que as oportunidades existem e a gente está disposto a receber aí novas pessoas com vontade de pesquisar e de trabalhar. Então, obrigado aí a todo mundo, boa tarde.